Irmãos, eu não pedi, na verdade eu não falei sobre o tema, mas hoje eu estou com isso no meu coração há alguns dias. Deus tem ministrado isso no meu coração há alguns dias e Deus me deu o tema, o livro da vida. Aleluia. Irmão, e dentro desse tema, eu digo uma coisa de verdade para você. Eu percebi, irmão, o quanto muitos de nós temos negligenciado a nossa vida com Deus. Irmãos, a vida com Deus não é uma brincadeira. A vida com Deus, irmãos, não é um passatempo porque nós não tínhamos o que fazer. Ou muito menos, irmãos, nós não podemos estar aqui apenas porque temos medo de ir para o inferno. Não, irmãos, há um propósito maior, há um querer de Deus maior para com as nossas vidas, irmãos. E esse querer de Deus maior é relacionamento. É ser filho. Aí, tá vendo como fé funciona? Amém, queridos? É relacionamento. É você, irmão, se relacionar com Deus da forma que Ele gostaria que você se relacionasse. Mas, irmãos, a gente brinca muito, irmão, com a palavra. E a gente tem um negócio de falar, eu não acho que é bem assim. Eu não acho que é bem assim. Não é bem. Deus não seria tão radical. Não, irmão. Então a Bíblia diz assim, que aquele que não perdoa não será. Não perdoa para ver se você entra. No dia você vai ter uma surpresa, porque, irmão, nada que está na Bíblia é uma brincadeira. Não, a Deus colocou ali só para nos assustar. Claro que não, irmãos. Deus colocou para a gente seguir, para a gente obedecer, para a gente praticar. E não ser como Tiago falou, simples ouvintes, agitados pela onda, pelo vento como a onda. Não, irmãos, a gente tem que ser profundo, a gente tem que criar raízes, para que quando a tempestade vier, irmão, e soprar contra as nossas vidas, irmãos, ainda que caia um à direita, 10 à esquerda, a gente vai permanecer inabalável, porque nós estamos no Senhor. Mas quando nós não caminhamos, irmãos, da forma que Ele gostaria, o que a gente faz? E para a gente entender, irmão, abra sua Bíblia comigo. Eu sei que tem muita gente que não gosta de ler Apocalipse, mas bora lá, Apocalipse capítulo 20, versículo 11. Aleluia. E diz assim o texto: vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu. Irmão, olha para cá. Quando eu comecei a ler, que eu me coloquei na condição de João chegando no lugar e ele dizendo: vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cujo a presença fugiram a terra e o céu. Irmão, imagine a dimensão dele, imagine a grandeza dele, imagine o que João viu. E não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, e o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os seus mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro. Curve a sua cabeça. Pai, nós não buscamos só por informação, mas nós buscamos por revelação da Tua palavra. Senhor, revelação que
vai trazer temor, que vai trazer, Senhor, consciência, luz, clareza, para, Senhor, endireitarmos aquilo que não estava direito, para enxergarmos, Pai, com olhos espirituais aquilo que nós não conseguíamos ver, para que assim, Senhor, a nossa vida seja uma vida pautada na Tua vontade, seja uma vida pautada no Teu querer e não no nosso achismo. Por isso, Pai, em nome de Jesus, eu creio que nessa manhã olhos serão abertos aqui e vidas serão transformadas em nome de Jesus. Apocalipse significa o livro da revelação. E qual é a revelação que João tem? Que existiam livros, mas existia especificamente um livro, que ali, irmãos, aqueles que estavam salvos tinham o seu nome escrito neles. Mas porém, se algum nome não está escrito ali, irmão, essa pessoa está onde? Diga aí você. Ela está onde? Não, irmão, pode falar, não tenha medo não. Pode falar, no inferno. E o lago de fogo é o inferno. Vamos voltar um pouco. Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Para que você entenda, irmão, que o que nós estamos lendo não é coisa da nossa cabeça, mas é o Senhor nos alertando e nos falando aquilo que nós precisamos viver. E diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviado por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escrita, pois o tempo está... Irmãos, eu fico me perguntando, por que Deus ele não revelou isso a Paulo? Por que Deus não revelou o Apocalipse a Pedro, a Tiago, a Tomé? Irmão, por que foi a João? João era considerado o discípulo que de Jesus? Amado. Foi o cara que andou em amor, foi o cara que reclinou a cabeça no peito de Jesus. E Jesus, irmãos, o considerava, não que ele não considerasse nenhum outro, mas foi o cara, irmão, mais amoroso que tinha, vamos dizer assim. Se fosse Pedro ia olhar, irmão, ia ver lá os nomes que não estavam escritos no livro da vida, e Pedro ia ficar falando para Deus: manda mesmo, Senhor, manda aquele ali também, ó. Mas João, irmão, ia olhar com um olhar mais crítico, mais amoroso, e ia entender, ia transmitir para nós aquilo que Deus queria transmitir. Apocalipse 1, 19 diz assim: escreve, pois, as coisas que viste, as que são e as que hão de acontecer depois dessa. Escreve, pois, as coisas que viste agora, as que são, as que viste passado, as que são presente e as que virão futuro. Então Deus deu a João o entendimento da época dele. Se você pega as duas, o Apocalipse capítulo 2, capítulo 3, quando Deus dá a João as cartas das igrejas, ele vai mostrar para João qual era a qualidade e o defeito da igreja daquela época. Mas ele traz também como entendimento, irmão, através de João, as coisas que iriam ainda acontecer. E uma das coisas que João revela que iria acontecer, que a palavra diz, é a apostasia. É o amor se esfriando. Irmãos, é o desejo de buscar a Deus acabando. Hoje, irmãos, eu vou falar muito sobre isso. Hoje nós não sabemos muitas das vezes se estamos indo em uma igreja ou se estamos indo em um shopping. Porque é isso que muitas igrejas se transformaram, em um shopping. Porque pregadores não pregam mais o que o Espírito Santo dirige ou o que Deus quer falar, mas eles falam e pregam o que as pessoas querem ouvir.
E por isso, irmão, o pecado aumentou, a iniquidade aumentou, porque pessoas que eram para estar queimando, pessoas que eram para estar renunciando às suas vidas pelo Evangelho, estão vivendo de maneira tranquila, porque Deus é amor e nós estamos na graça. Mas não é isso que o texto revela. O texto revela, irmãos, entenda por favor, para que você não saia daqui confuso. Pastor, mas não é por fé que eu sou salvo? Não é por obras que eu sou salvo, não, irmão. É por fé mediante as obras. Porque quem aqui já recebeu Jesus como Senhor e Salvador? O Espírito Santo habita onde? Você nasceu de novo. Mas espera aí, irmão. Eu estava falando isso com alguém essa semana, não lembro quem. Mas como alguém que nasceu de novo, que recebeu o Espírito Santo, não tem uma vida transformada, não tem um caráter transformado e continua fazendo as mesmas coisas? Será que realmente essa pessoa nasceu de novo ou ela só falou por falar? Porque, irmão, é impossível uma pessoa que nasceu de novo, uma pessoa que se converteu dos seus maus caminhos, continuar andando neles. Eu vou dar um exemplo, amém? Eu ia falar que o Edu era um mentiroso, mas ele não é, irmão. Nunca foi. Mas vamos usar. Só fumar, não. Eu fiz um programa de rádio uma vez e deu a entender que ele fumava. Nunca fumou. Não fumo. Mas vamos dizer, irmão, o Edu era um mentiroso. Ele se converteu. O nome dele foi arrolado no livro da vida. Agora ele mente? Por quê, irmão? Diga, houve uma conversão. Irmãos, a gente precisa parar de alisar. A gente precisa, irmão, de parar de fazer carinho no pecado e achar que está tudo bem. Às vezes, irmãos, a gente vai aconselhar alguém, a gente vai falar com alguém, irmão, e as pessoas não entendem que quando é referente a um pecado, o pastor tem que amar, mas ele tem que ser duro, porque, irmão, nós não estamos falando de perder um carro ou uma casa, ou isso ou aquilo, nós estamos falando de perder a salvação. É a vida eterna que está em jogo, querido. Não é brincadeira, não. É a sua eternidade no céu ou no inferno. Aí você vem falar para mim, pastor, eu pequei. Aí eu vou falar, vem cá, filho, que eu vou te alisar. Vou não, irmão. Vou pedir para Deus, Senhor, a unção da brutalidade. Sabe por quê, irmãos? Porque não é brincadeira o que nós fazemos aqui. Não é brincadeira, irmão, termos parado muitas coisas na nossa vida para dar ouvidos à voz de Deus e fazer o que Deus nos mandou fazer. Você pode perguntar para qualquer pastor, irmão, se é bom ser pastor. É bom quando está tudo bem, quando está tudo em ordem. Mas quando o problema vem, ninguém quer ser, porque ninguém quer corrigir ninguém. Porque sabemos que a correção, irmão, ela no momento vai produzir raiva. E muitas das vezes até ódio da pessoa. Mas, irmão, todo ferimento precisa do quê? Para curar. E Jesus é o remédio. Mas Jesus é o remédio através de homens e mulheres, irmão, que têm dedicado a sua vida para servir ao Senhor, para amar ao Senhor e fazer a sua vontade. Irmãos, não adianta a gente estudar, a gente conhecer a palavra, a gente ser eloquente, falar bem, palavras bem colocadas e não viver nada do que nós pregamos. Então, irmão, quando Deus, não é de hoje, é de alguns dias, né? Alguns meses Deus vem trabalhando isso no meu coração. Irmão, e quando uma palavra assim vem, a primeira pergunta que eu faço comigo, será que eu estou em pecado? Porque, irmão, o pecado não é só a prostituição, a mentira. Às vezes, irmãos, o pecado vem numa insatisfação. Eu não estou satisfeito com algo e ao invés de eu orar para aquilo que eu estou insatisfeito mudar, eu fico vomitando a minha insatisfação. Irmãos, e reclamar, eu aprendi, é pecado, irmão. Murmuração é pecado. Por que o povo do Egito não entrou na terra prometida? Murmuração, irmão. A murmuração, ela adoece o coração.
E no livro de Apocalipse, no capítulo 20, no final do versículo, irmão, o Senhor é bem específico em dizer através de João: todos os livros foram abertos, o livro da vida se abriu, porém, o que não foram encontrados nele, esses foram para onde? Hebreus capítulo 6, versículo 1. Aqui entra a doutrina de Cristo. Mas tem uma coisa que a gente precisa entender. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos e da ressurreição de mortos, irmão, pega isso, e do juízo eterno. Doutrina. E isso faremos se Deus o permitir. Qual foi a visão que João teve lá no Apocalipse? Vi um trono. Irmãos, trono, muitas das vezes você acha, não, trono é para o rei sentar. Mas na época passada, um rei, quando se sentava no trono, é porque vinha um julgamento pela frente. Algo precisava ser feito naquele tempo para dar uma sentença boa ou ruim a alguém. E João viu o próprio Deus sentado nesse trono, esperando para quê, irmão? Esperando todo mundo chegar para entrar? Não, irmão, esperando todo mundo chegar para apresentar como levou a vida, como caminhou, como andou. Irmãos, a gente está vivendo de uma forma, me leva que eu vou. Maria vai com as outras, na onda, irmão, é na onda do gospel. Hoje o negócio está aqui, eu vou para cá. Hoje está lá, eu vou para lá. Não, irmão, você não pode ser levado por qualquer vento de doutrina. Você não pode, irmão, se apegar porque os outros estão fazendo, os outros estão indo. Eu acho que é legal, irmão. Olha para a pessoa que está do seu lado, diga assim: você não é os outros. Isso nos dá certeza, irmão, que a vida não acaba quando morremos. Depois que morremos, irmão, para pensar comigo. Se não existisse vida eterna, por que um julgamento? Se a vida acabasse aqui, como alguns pregam por aí, que morreu, acabou, irmão, você já sabe que não é assim. Por que um julgamento? Por que livros sendo escritos sobre a nossa vida, irmão? Eu tenho hoje assim um parênteses aqui para colocar. Quando escreveu que seriam em livros, é porque era muito antigo. Hoje, com certeza, irmão, eu fico imaginando várias câmeras espirituais, pegando todos os momentos da nossa vida. Irmão, e quando chegar lá, Deus vai abrir um telão de Ultra Mega Blaster Hiper LED e vai chamar lá: Ine, vem cá, vamos ver o que você fez. Falou que o James estava careca, seu marido. Irmãos, imagine isso. Imagine isso. Irmão, se todos os nossos feitos, se tudo que nós estamos fazendo está sendo registrado, irmão, é porque quando nós chegarmos lá, seja no arrebatamento, ou seja através da morte natural, que todos passaremos por ela, o que nós estamos fazendo, como nós estamos vivendo. Irmãos, você precisa parar. Tem uma coisa que eu preciso falar para você: quem você ouve, do que você se alimenta espiritualmente. Irmão, eu às vezes fico me perguntando, até de algumas pessoas aqui: irmãos, o que vocês estão ouvindo? Quando vocês estão em casa, a caminho do trabalho, põe um fone lá, o que você vai ouvindo? Irmãos, essa semana nós tivemos a nossa mentoria. Até falei com o pastor Marcos um pouco sobre isso.
Irmãos, o nosso apóstolo, irmão, foi 3 horas apanhando sobre caráter, sobre integridade, sobre o que nós ouvimos, como nos portamos, o que estamos fazendo. E não é porque a gente precisa se apresentar para vocês como um pastor excelente, não, irmão. Nós precisamos nos apresentar diante de Deus com excelência no que estamos fazendo. Nós não fomos chamados para o trabalho, nós fomos chamados para estar. E o trabalho precisa ser feito com excelência. Quem você tem ouvido, irmão? Pregadores que não tem nada a te oferecer, irmão. Não estou falando mal de pastor, não, querido. Eu estou te falando o que você ouve. Irmão, você precisa conhecer a história, saber quem é. Não dá para brincar, gente. Não dá para ficar em cima do muro se dividindo entre 2 pensamentos. Eu estou aqui, eu estou lá. Apocalipse 21, versículo 24. Olha o que diz o texto: as nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhes trazem a sua glória. As suas portas nunca, jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca, jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente irmão, o céu não é para qualquer um. Pastor, isso é muito forte, não fala isso. Então, para você ficar mais chocado ainda, o céu não é para todo mundo, irmão. O céu não é para todo mundo. Sabe para quem é o céu? Para quem renuncia às suas vontades, para quem renuncia à sua vida, para quem renuncia os seus desejos, para viver uma vida de integridade para Ele. Não é para você, irmãos. E muitas das vezes a gente está levando, empurrando com a barriga, empurrando com a barriga, empurrando com a barriga. E quantos empurraram com a barriga, irmão, e morreram sem arrependimento? Pastor, o senhor está julgando? Não, querido, eu não estou julgando. Eu não estou. Seu Vanderlei estava me falando, passou ontem na Marginal, tinha uma moça do lado de fora da ponte, não do lado de dentro, olhando para baixo, ele não conseguiu parar. Aí eu falei para ele, eu não acredito, irmão. Há um testemunho interior. Há um testemunho interior que vai gritar, irmão, no último momento para ela: não faz. Mas, irmãos, não dá para entrar no céu bagunçando com a vida aqui embaixo. E às vezes você olha para bagunçar a vida: pastor, eu não vou para balada, eu não tomo cachaça, eu não fumo, eu não me drogo, eu não traio meu marido, eu não traio minha esposa, mas mente, omite, faz outras coisas, tem mágoa, engana, ludibria pessoas. E o tempo está se findando, irmão. E o tempo está se acabando. Jesus está batendo nas portas, irmão. Eu não vou nem dizer que Jesus está às portas. Eu falei proposital, Jesus está batendo nas portas. E está pedindo: deixa eu entrar, porque senão vai ser tarde demais. Pastor, mas eu sou muito novo, eu tenho toda a minha juventude. Que juventude o quê? Que juventude o que é a sua juventude? Perto da eternidade, querido. Perto da eternidade, você bagunçando com a sua vida, brincando com o evangelho. Eu preguei esses dias atrás sobre procrastinação. Deixar para amanhã o que eu preciso fazer. Irmão, seria gostoso eu estar pregando. A gente vai falar muito sobre fé, sobre o que a fé nos traz, sobre as conquistas da fé. Mas, irmãos, o que adianta eu conquistar o mundo inteiro? O que adianta eu pregar para milhões, para multidões, e quando eu chegar lá, irmão, ele olhar para mim e falar: cara, te dei todas as oportunidades para você entrar, e você não quis entrar, sabe por quê? Porque você era dodói, você era mimimi,
tudo te machucava, tudo te feria, nunca criou raízes, nunca se posicionou, nunca me amou como deveria me amar. Eu estava falando isso para alguém, irmãos, e o problema não é nem amar, porque, irmãos, quem ama Deus peca. Quem ama Deus peca. Que nem eu já falei, irmão, traição é falta de amor? Claro que não, irmão. Traição é falta de caráter. Irmão, o que eu quero trazer com isso? Tem muita gente que ama Jesus, mas está traindo Ele, porque tem que ser transformado no seu caráter. Irmão, o que leva eu não a pecar, ou eu não desagradar ao meu Deus, não é o meu amor por Ele, mas é o meu temor por Ele. E o meu temor não tem nada a ver com medo, porque eu não tenho medo daquele que me deu a vida, irmão, mas eu tenho respeito por Ele, e eu compreendi que o sacrifício dele é muito maior do que tudo que eu possa fazer de volta. Mas tem uma coisa boa no livro da vida, irmão. Você pode saber antecipadamente se o seu nome está escrito lá. Que nem agora, eu vou dar um exemplo, irmão. Não fica triste não, tá? Porque inveja também é pecado. Mas o meu nome está escrito no livro da vida. Não fica triste. O meu nome está escrito no livro da vida. Pastor, como você sabe, pode afirmar isso? Porque a palavra não mente, a palavra me dá garantias disso. Você quer ver? Lucas capítulo 10, versículo 17. A missão dos 70. Ou melhor, o regresso deles. Quando eles voltavam da missão que Jesus os deu. E olha só que coisa linda, irmãos. Então regressaram os 70, possuídos do quê? Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. E Deus o exaltou, dando ao seu nome o nome que está acima de todo nome. Mas ele lhes disse, olha só, eles todos felizes, porque viram que os demônios se submetiam a ele. Jesus fala, meu filho, eu já estou nessa peleja aí, nesse negócio faz tempo. Porque olha só, enquanto eles se alegravam porque os demônios se submetiam, Jesus disse assim, mas eu lhes disse, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará danos. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque ei, irmão, posso falar uma coisa? Nesse exato momento a gente está aqui, nesse culto, e lá no céu tem uma galera falando da gente. Tem uma galera falando, você viu lá o fulano, ciclano, viu lá o nome dele onde está? Irmãos, é muito legal. Eu vou dizer por mim, eu fui para a igreja muito novo, e eu nunca vou me esquecer o primeiro demônio que eu expulsei. O primeiro demônio a gente nunca esquece. O primeiro capiroto a gente nunca esquece, irmão. Aquele negócio todo, e você segura de lá, segura de cá. E aí quando, irmão, você vê as pessoas fortes, não consegue segurar. E aí você vai lá, em nome de Jesus. O bichão, calma. Põe garra para trás. Aí você fala mas não é comigo, irmão. Aí você olha e vê o nome de Jesus, o diabo se submetendo. Você fala, nossa, estou arrebentando agora. Agora eu vi que o nome dele funciona mesmo, porque até o capiroto bate continência. Deus falou, ei, isso é muito simples. Ei, irmão, sabe o que Deus está falando? É muito simples, você impor as mãos e curar um paralítico, impor as mãos e dar vista a um cego, colocar as mãos e um mudo voltar a falar, até mesmo pôr as mãos e um morto ressuscitar. Isso, irmão, é muito legal de viver, é poderoso sim, mas muito mais poderoso, muito mais grandioso
é ter o nome arrolado nos céus. É ter o nome arrolado nos céus. É o céu tá falando, viu? Aquela igreja entendeu, aquele pastor entendeu, aquele povo está entendendo que não é por coisas, não é porque eles estão vendo, mas porque quem eles estão se tornando. Irmão, é muito bom usufruir de tudo que Jesus tem para nós, mas muito melhor é pôr a cabeça no travesseiro, fechar os olhos, e se ele voltar, irmão, ele vai te buscar dormindo mesmo, vai te ninando. Ei, irmão, se você estiver dormindo, ele não vai fazer nem questão de te acordar, ele vai te tomar nos braços dormindo mesmo, e quando você acordar, você vai olhar para ele, e você vai ouvir a voz dele dizendo: entra no gozo do teu Pai, entra no lugar que eu preparei para você. Mas do mesmo tempo, irmão, que pessoas vão se deparar com essa voz suave dizendo: entra. Vamos continuar. Romanos 8,18. Paulo falando, irmãos, olha lá. Porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória a ser revelada em nós. Ei, irmão, a minha renúncia hoje não vai ser maior do que o que eu vou receber amanhã. Talvez você é jovem, tem seus 15, 18, 19, 20 anos, ou como eu, um menininho de 42. E muita gente fala para você, a Giovana vai lembrar dela, da Thaís, lembra da Thaís, do Carlos? Eu sempre falo dessa história, irmão, porque eu não consigo, já se passaram mais de 10 anos, eu não consigo me esquecer. Eu não consigo. Eu acho que faz mais de 15, eu acho. Eu fui fazer o aniversário, fui orar no aniversário de 15 anos dela. Cheguei lá, o pai dela era cantor de forró. Irmão, cheguei lá, tinha uma banda. Irmão, e era assim um lugar grande, cada mesa tinha uma garrafona de uísque, um negócio, e eu me sentindo mal ali com o pessoal da igreja, sentamos numa mesinha no cantinho, falei, vou esperar a oração e vou meter o pé daqui, vou sair fora. Aí, irmão, na hora que foi chegar a hora da oração, né, aí ela foi me chamar e me chamou, me colocou, tinha um telão assim que descia. E aí ela falou assim, nessa noite eu ouvi de muitos familiares, tinha microfone, estava tendo forró. Ela falou, nessa noite eu ouvi de muitos familiares meus a pergunta: por que uma moça tão jovem como eu, ao invés de estar curtindo a vida, namorando, beijando na boca, se divertindo, está enfiada dentro de uma igreja? Aí ela falou, esse é meu pastor, mas antes dele orar, eu queria mostrar o motivo para vocês. E aí, quem já assistiu aquele clipe Getsemane? No Getsemane foi, e mostrou a crucificação. Irmão, ela colocou aquilo, ela falou, é por causa dele. Eu orei e falei, ô Thaís, eu não vou ficar. Mas na hora que eu estava indo embora, eu vi familiar dela jogando copo e perguntando, pastor, como é que eu recebo esse Jesus que tem na vida dela? Sabe por quê, irmão? Porque muitas das vezes a gente renuncia hoje para ser recompensado amanhã. A gente se preserva hoje, a gente se guarda hoje para receber uma glória maior amanhã. Ei, irmãos, eu não posso mentir para você. O mundo brilha e ele é bonito. E as coisas dele são agradáveis para a nossa carne, satisfazem as nossas vontades. Mas há uma glória bem maior, irmão. Há uma recompensa bem maior. Ah, irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. Eu não vivo para encher uma igreja, eu não vivo para ser um pastor reconhecido, mas eu vivo para ouvir ele dizer, servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Está comigo? Filipenses 4, versículo 1. Filipenses 4, 1. Aqui Paulo já estava começando a se despedir, estava já liberando a galera, e Paulo diz assim, ó, portanto, meus irmãos amados,
e muito saudosos. Minha alegria é coroa. Sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Rogo a Vódia e rogo a Síndique. Pensem concordemente, é isso aí, no Senhor. A ti, fiel, olha só, isso é lindo demais, irmão. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilie, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram. E Paulo faz uma afirmação. Se você pega o que ele escreveu lá em Romanos, a lista é maior, mas ele fala alguns aqui específicos. Fala, muito obrigado por tudo que vocês fizeram, muito obrigado pelo empenho, muito obrigado pelo cuidado, muito obrigado pelo trabalho, por não terem desistido, por terem cooperado comigo. No meu esforço vocês fizeram com que o meu fardo se tornasse mais leve. Mas tem uma coisa, é como se Paulo estivesse falando: eu estou terminando a minha, mas a gente tem um lugar para se encontrar. Estou indo na frente, mas deixei um lugar para vocês do meu lado lá, porque eu tenho certeza que o nome de vocês, também como o meu, está escrito no livro da vida. Sabe, irmãos, não adianta pregar bem, não adianta ter cara de crente, se a gente não estiver fazendo a vontade de Deus de verdade, se a gente estiver passeando no templo, passeando na igreja, fazendo só amigos. Eu costumo dizer, irmãos, eu quero que os meus amigos estejam onde eu vou estar. Hebreus capítulo 12, versículo 21. Esse texto, Moisés está falando de tudo que ele viu, quão grandiosas eram as coisas que ele viu em cima do monte. Mas olha só, irmãos, para a gente pegar o contexto todo, na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo, mas tende chegado ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia e igreja dos primogênitos, arrolados. Irmão, há um lugar, uma cidade santa, um lugar celestial, para a igreja do Senhor habitar, para a igreja do Senhor estar, para a igreja do Senhor passar a eternidade, irmão. Não é qualquer lugar. E a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da expiação, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel, porque a Bíblia diz que até hoje o sangue de Abel clama por justiça. Mas a aliança que Cristo tem com a sua igreja, a aliança que Cristo que tem com os seus, é superior a essa aliança. Tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertiu sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviarmos daquele que dos céus nos adverte. Irmão, se Deus não poupou nem os anjos, se Deus não poupou, eu costumo dizer, irmão, Mateus 25, no versículo 1 em diante, que vai falar da passagem das 10 virgens. Ei, irmãos, 5 se prepararam, e 5 não é que elas não se prepararam, elas levaram um pouco de azeite, elas levaram um pouco na botija, mas o que elas levaram era muito pouco, irmão. Ei, não adianta começar bem,
Não adianta amar o Senhor agora, se daqui a 1 ano, irmão, você não vai continuar amando. Não adianta, irmão. Quem é casado aqui? Quem aqui, vou fazer uma pergunta, quer ver? Ó? Quem aqui é casado há mais de 20 anos? Tem alguém? Eita, que bênção, hein? Quem aqui é casado com mais tempo? Vamos lá, pastor Marcos. 31. Quem tem mais de 31? 40 aí? 41. Quem tem mais de 41? 43? Aleluia. Ainda bem que ela não está, né, seu Oswaldo? Hoje. 46? Quem está namorando? Está namorando ainda? Tem alguém namorando aqui? Tem ali também. Ó. A Stephanie e o Gabriel estão namorando. Quanto tempo? Não tem prazo para casar ainda? Ô Gabriel, e aí, irmão? 7 meses? Você está pensando que você vai namorar quanto tempo? Vou acabar com esse namoro aí. Quanto tempo vocês namoram? Irmão, 7 meses ali, eu já briguei, imagina 3 anos. Tá enrolando a moça, né? Tô brincando. Mas ó, para você ver, sério. Quem ainda tá só orando? Aqui, ó. Com medo do dedo cair, né? Eles não falam para mim essas coisas, não. Fala para ela e ela vem me amansa para depois eu saber. Porque eu já, quer namorar, se não tem prazo para casar, para quê? Irmão, não adianta. Eu sei que eles são homens de Deus, ungidos, preparados para isso, mas, irmão, os hormônios não se convertem. E se não tomar cuidado, irmão, o negócio fica feio. Então, vocês que estão noivos, namorando ou começaram a orar, irmãos, vocês já têm que pensar assim: quando eu fizer 46 anos, quando eu fizer 31 anos, eu pergunto para qualquer um deles que já viveram todo esse tempo num relacionamento, foi fácil? Foram só dias de glória, dias de meu amor? Pai, eu não posso pecar, eu sou crente. E aí, irmão, nós que somos, os homens são perfeitos, irmão. Deus fez o homem perfeito. E aí a gente fica assim: pai, foi a mulher que tu me deste. Culpa. Irmãos, pastor, por que o senhor está brincando agora? Porque, irmãos, muitos começam bem, mas por causa dos percalços, por causa dos desencontros, por causa da falta de compreensão, por falta de ceder, por sermos muito egoístas, nós desfazemos aquilo que é para durar uma vida toda. Às vezes nós estamos na igreja, precisamos de algo, queremos algo, mas, irmãos, Deus nos conhece melhor do que nós. E Ele sabe, irmãos, porque não adianta: pai, eu quero, se não me der, eu vou ficar chateado com você. Deus está falando: tá bom, eu vou te dar, mas deixa eu te amadurecer, para você não se perder, para você não trocar a minha bênção por uma porcaria que o mundo vai te dar. Ei, só tem mais um pouquinho de paciência. Ei, eu sou teu pai, irmãos, entenda uma coisa: a Bíblia diz que não se entrega herança para filho imaturo. Ei, você já deixou teu filho dirigir teu carro? Por que não? É teu filho. Irmão, você não dá seu carro na mão de filho que não sabe dirigir. Sabe por quê? Isso se chama irresponsabilidade. E Deus não é irresponsável. Irmão, Deus não vai te dar nada para você cair lá na frente. Então Ele vai te preparar primeiro. Ele vai estruturar o teu coração primeiro. Mas, irmãos, muitas das vezes a gente vem para o culto e a gente está naquele, como é que eu posso falar, sistema gospeliano, que é o vai te dar, vai receber, olha, toma. Não, irmão, não existe evangelho sem renúncia, não existe evangelho sem cruz, irmão, não existe evangelho sem que primeiro eu morra para que ele viva. Porque qual é o princípio verdadeiro de eu ter? É glorificar a Ele,
é mostrar que Ele é na minha vida. E eu não mostro, irmão, o maior erro que a gente tem é querer mostrar o quão de Deus nós somos com os bens que nós conquistamos. Ei, irmão, eu ouvi uma história. O pastor, ele ia ter um congresso e ele chegou na casa de um amigo da igreja, um membro da igreja, o irmão João. E aí ele viu que o irmão João estava descalço e perguntou para o irmão João: irmão João, você vai para o congresso hoje? Ele falou: pastor, eu até queria ir, mas o meu sapato rasgou e eu não tenho dinheiro para comprar outro. E ele falou que ele estava com um sapato bonito no pé, que ele tinha pagado $180 lá nos Estados Unidos. E na hora, irmão, o Espírito Santo falou para ele, deu o sapato para ele. E aí ele falou: mas Espírito Santo, eu paguei $180 nesse sapato. Gosto muito dele, é a segunda vez que eu estou usando. E aí o Espírito Santo falou mais uma vez, deu o sapato a ele. E ele falou: mas Espírito Santo, não é nem o mesmo, quer ver? Eu vou perguntar, não é nem o mesmo número. E aí o Espírito Santo na hora falou assim: não é o mesmo número, mas dá certinho, quer ver? E aí perguntou: qual é o número? Aí ele falou o número, falou: toma aí, vê se serve. Poxa, pastor, nunca tive um sapato assim. E aí o pastor perguntou: irmão João, você é feliz? Aí ele olhou para o pastor e falou assim: pastor, depois que eu aceitei Jesus, eu e a minha casa, a gente mora ali, ó. Não é que isso seja uma regra, amém, gente? Porque Deus tem o melhor para nos dar. Eu não vou comparar isso para você se acomodar e querer viver assim. Mas ele falando, ele falou assim: pastor, eu tenho ali a minha casinha de chão batido, era no Nordeste, né? Telhadinho, enjeitadinho. Não tem muita coisa lá não, pastor. Mas olha, pastor, depois que a gente aceitou Jesus, Jesus foi morar lá com a gente. Então talvez eu não tenha um sapato bom, pastor, mas eu tenho a alegria de Jesus no meu coração. Pastor, às vezes a gente não tem a mistura que a gente quer, mas a gente tem Jesus que nos alegra. E como o senhor, eu estava sem o sapato, ele mandou o senhor só para trazer o sapato para a gente ir para o congresso hoje. Irmãos, a gente não é grato com o que a gente tem. Pastor, o que isso tem a ver com o meu nome estar escrito no livro da vida? Irmãos, o texto é categórico: nós seremos julgados pelas nossas obras. Os nossos mimimis, as nossas reclamações, as nossas insatisfações, pelo que a gente queria ter e porque não teve, eu vou sair da igreja, e falou mal de um e reclamou com o outro. E para a gente entender melhor, 1 de João, capítulo 5, versículo 13. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberes que tendes. Irmão, não é que vai ter. Quem está em Cristo é nova criatura, nasceu de novo, está no centro da vontade de Deus. Não é que você vai ter a vida eterna, você já tem. E se você tem a vida eterna, é porque o seu nome está escrito aonde? Aleluia. Devemos ter a consciência, irmão, que devemos nos arrepender quando pecamos. Às vezes até nisso a gente tem problema. Pastor, como é que o senhor tem tanta certeza que o Senhor tem o seu nome escrito no livro da vida? Quem já estudou aqui? Ou continua estudando? Sobre essa semana, pastora Andréia é professora. Quando a senhora vai corrigir uma prova, só de bater o olho a senhora sabe quem acertou ou não? Não corrige? Mas um professor, quando corrige prova, quando olha, ele sabe o que o aluno acertou ou não, sim ou não? E segundo o que ele acertou, ele vai ganhar uma nota. Agora o aluno que fez a prova, você acha que ele não sabe o quanto ele acertou? Pastor, quem é o aluno que fala: pastor, eu não sei? É porque não estudou da forma que deveria ter estudado. Porque se você tivesse estudado
da forma que você deveria ter estudado, você vai para a prova como? Eu sei, está dentro de mim, eu estudei, eu tenho certeza. É a mesma coisa, irmãos. É a mesma coisa quem tem o nome no livro da... Pastor, como é que o senhor sabe disso? Simples, irmãos. Romanos 8,16. O meu espírito testifica com o seu espírito que eu sou filho de Deus. Pastor, como você sabe? Irmão, a resposta é simples. Eu sei porque sei, porque sei. E sei porque sei. Ué, eu sei sabido que eu sei. Que o meu nome está lá, irmão. Por quê? Porque o meu espírito me dá prova de quem eu sou filho. O meu espírito é ligado com o dele. E eu não me alimento, irmão, entenda isso. Eu não me alimento do que os outros me dão. Eu vou na fonte comer com ele. É o que a igreja precisa fazer, irmãos. Não se alimentar de um culto de domingo. Ah, eu vou domingo. Não, irmão. Um culto de domingo é muito pouco. E se nós não tivermos a consciência do arrependimento, irmão, até mesmo de dizer, não, eu realmente, eu estou negligenciando a minha vida com Deus. Eu não pego na Bíblia como deveria pegar, eu não estudo a palavra como deveria estudar. Por quê, irmão? Porque a Bíblia diz que o dia mal vem para todo mundo. E como é que eu rebato o dia mal? Como eu venço o dia mal? Com a palavra, irmão. Mas como eu vou rebater o dia mal se a palavra, que é o meu alimento, que é o meu alicerce, que é o que eu preciso para caminhar, fica lá de canto? E aí quando acontece um problema, eu corro em quem? Irmãos, olha para a pessoa que está do seu lado e fala para ela assim: o pastor disse, porque disse que ele sabe, porque sabe que ele está salvo. Apocalipse capítulo 3, versículo 4. Aqui entra as cartas, irmão, que João escreveu para as igrejas. E olha só o que tem. Tendes, contudo, em Sardes umas poucas pessoas. São muitas? Irmão, é só você pegar o texto e entendê-lo. Irmão, não adianta a gente querer maquiar. Ah, todo mundo vai para o céu. Não vai, irmão. Todo mundo é filho de Deus. Não é. Pastor, não fala uma blasfêmia. Irmão, a Bíblia diz o quê? Que quem é filho de Deus? Quem faz a sua vontade. Tem um monte de gente que não faz a vontade de Deus, irmão. É triste dizer isso. Porque, irmão, parece que a gente está julgando, apontando o dedo, mas não estamos. A gente só não pode ir contra a palavra. Se não está fazendo a vontade de Deus, não é filho de Deus. É por isso que João diz, ó, tendes contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Irmãos, ele está dizendo que aqui me surgiu uma luz. Se de forma alguma ele apagará o nome do livro da vida, aqueles que estão se vestindo com vestiduras brancas, irmão, tem como ele apagar alguns nomes daí. Mas Jesus não falou isso apenas para João. Lá em Mateus 10, 32, Jesus também falou: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu os confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está no céu. Irmão, palavras de Jesus.
Se aqueles que se santificaram, se manteram íntegros na presença, buscando ao Senhor, amando ao Senhor, irmãos, vão estar vestidos de vestiduras brancas. E o Pai, irmão, isso é poderoso demais. É o Pai, irmão, é o próprio Cristo pegando na tua mão e levando até o Pai e dizendo: Pai, esse aqui é um dos nossos. Esse aqui é um dos que se preservou. Esse aqui é um dos que se blindou no mundo e não fez a sua vontade para fazer a nossa. Agora eu estou trazendo ele aqui para dizer: ele é um dos nossos. Faz parte da família. Faz parte da nossa família. Quem já aceitou Jesus? Quem já se batizou nas águas? Quem ainda não se batizou nas águas? Não tenha vergonha, só levanta a mão assim, ó. Levanta a mão, sem vergonha. Lembra que eu falo? Sem vergonha? Faz assim não, faz assim, ó. Eu te ver mesmo. Porque eu não vou aí te dar um croque não, irmão. Agora não, depois. Quem não é batizado ainda nas águas? Dia 20 de abril. Dia 20 que eu marquei? Cadê, Giovana? Foi dia 20? Dia 20 de abril, já vem preparado. Vai ter o teatro. Depois do teatro, nós vamos lá para Mairiporã. Você vai ser batizado. Quem vai ser batizado no dia 20? Deixa eu ver. A Giovana, o Léo, a Evelyn. Vai também, Danilão? Tem certeza, irmão? É isso aí? Aleluia. Quem mais levantou a mão ali? Eu vi mais uma mão levantada. Você também, Nicolas? Deus é bom. Irmãos, e quando você aceita Jesus, você recebe Ele dentro. Quando você se batiza, você está confessando para o mundo: ó, essa é a minha decisão. Essa é a minha decisão. Ei, irmão, e eu posso falar, foi que nem eu vi, irmão. Foi acho que a Rebeca que me mostrou, alguém me mostrou. Teve um cara do funk aí, bem conceituado no mundo do funk. Fez até uma série agora. Como? Tá ouvindo ele, né? Como é? JP? O tal, eu vi só a cena, irmão. Ele falando assim para JP. Ele falando assim: ó, esse é meu último show. Eu agradeço quem me acompanhou até agora. Foi lá atrás do palco, pegou uma faixa, dobrou o joelho e colocou: não vivo mais eu, porque Cristo vive em mim. Irmão, tinha ali uma galera de jovens. E eu tenho certeza que ele pegou alguns ali para Cristo. Irmãos, a nossa decisão, ela não pode refletir só em nós. Ela tem que refletir em nós, na nossa casa, na nossa família, nos nossos amigos. Ei, irmão, a minha oração é para você que está chegando, você que está conhecendo agora. É quando você chegar na tua casa e conversar com os seus, eles olhem para você e digam: o que está acontecendo? Não fala mais palavrão, não toma mais um goró, só quer saber de Bíblia, 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 Bíblia. É porque agora Cristo vive em mim. Assim como nossos nomes estão, irmão, pode ser escritos no livro da vida, eles podem também ser apagados. O nome que um dia foi escrito pode ser apagado. John Wesley falou uma coisa, irmão, que eu quero trazer isso como um entendimento para nós. Nas coisas essenciais, unidade. Nas coisas essenciais, unidade. Nas coisas secundárias, tolerância. Nem todo mundo vai, irmão, vai crer como você, vai pensar como você. Tem gente, eu não vou entrar no assunto, mas só em cima da frase de John Wesley, eu quero dizer: existem, irmãos, os pré-tribulacionistas e os pós. Existem os que creem que nós vamos ser arrebatados, e existem os que creem que nós vamos passar pela tribulação. Irmãos, particularmente eu já estudei em duas escolas distintas sobre isso. Eu estudei na escola Rema sobre escatologia, mas eu estudei na escola Orvalho sobre escatologia. As duas falam a mesma língua, mas quando eu fui estudar num outro curso que eu fiz, essa pessoa, ela não crê igual. E aí vamos dizer, irmão, eu creio que a gente vai ser arrebatado. O pastor Vanderlei crê que não.
Não é isso, porque nós cremos na mesma coisa aqui. Mas o que a gente faz, irmão? A gente não toca no assunto. Se eu for pregar numa igreja e lá eles creem que a gente vai passar pela tribulação, eu não toco no assunto. Tolerância, irmão. Sabe para quê? Para não ter uma... Pastor, mas a Bíblia está confundindo? Não, irmão. Eu tenho um respaldo para dizer que a gente vai ser arrebatado. Eles pegam alguns textos que dão a entender que não. Então o que a gente faz? Em tudo, o amor. John Wesley falou isso, irmão. Em tudo o amor. Nas coisas essenciais, unidade. Nas secundárias, tolerâncias. Mas em tudo, vamos caminhar em amor, compreendendo uns aos outros. Amém? Salmos 69, versículo 25. Estou caminhando para o fim, tá, gente? Fique deserta a sua morada, e não haja quem habite as suas tendas, pois perseguem a quem tu feristes, e acrescentam dores àquele a quem golpeaste. Soma-lhes iniquidade a iniquidade, e não gozem da tua absolvição. Sejam riscados do livro dos vivos, e não tenham registros com justos. Alguns, quando leem esse texto, eles falam assim: não, pastor, Deus está falando de morrer, de morte natural, de ser riscado do livro dos vivos. Irmão, o que os justos estão fazendo ali? Ele não está falando do livro natural da humanidade, de apagar o CPF cancelado. Não é isso, irmão. Ele está falando de riscar o nome do livro da vida. Os que vivem de iniquidade em iniquidade. Pastor, o que é iniquidade? Irmão, existem pecados que a Bíblia diz que são para a morte. Existem pecados, irmãos, que a gente, com um arrependimento, a gente é perdoado. Mas existem pecados contra o Espírito Santo, irmão. E a Bíblia diz que esses não serão perdoados. Irmão, a Bíblia diz, é que agora me fugiu o texto e só me veio ao coração. A Bíblia diz assim: aqueles que uma vez foram iluminados e provaram do dom celestial e voltaram às velhas práticas, é impossível renová-los para arrependimento. Tem pessoa que cauterizou a mente, irmão. Tem pessoa que cauterizou a mente e hoje ela pensa o quê? Que Jesus não existe, que Deus não é Deus. Alguém já conheceu um ateu aqui? Irmão, a melhor coisa para tratar um ateu é você falar para ele da seguinte forma: ele não crê em Deus, certo? Mas muitas das vezes ele é um bom pai, ele é um bom marido, é um bom profissional. Então, irmão, você vai falar para ele: cara, você é um cara legal, é um bom pai, é um bom marido, é um bom filho, você é top. Mas tem duas coisas aqui que a gente precisa entender. Se você tiver certo e Deus não existir e o céu não existir, irmão, para mim vai ficar tudo bem, não vai mudar nada. Mas agora, se eu estiver certo, se Deus existe, se o céu existe, cara, você é um cara muito top para ficar de fora. E a gente não precisa ser chato para falar isso. Mas, irmão, se a gente não se converter, se a gente não mudar as nossas atitudes e viver uma vida de santidade, ei, irmãos, eu sempre vou dizer: vai pecar, não olha para o lado não, querido, olha para cima. Ou melhor, a gente não precisa nem olhar para cima, porque ele mora dentro, e na hora que você for tocar e for fazer o que ele não se agrada, ele vai falar: e aí a sua vontade que vai prevalecer ou é a dele? É o seu desejo que vai prevalecer ou é o dele? Então fique deserta a sua morada e não haja quem habite as suas tendas, pois perseguem a quem tu feriste e acrescentam dores àquele a quem golpeaste. Soma-lhes iniquidade a iniquidade, e não gozem da tua absolvição. Sejam riscados do livro dos vivos e não tenha registro com os justos. Misericórdia, gente. Apartai-vos. Pastor, mas tem base? Tem, irmão. Êxodo 32, 31. Aqui Moisés chega, o povo está lá, fez o bezerrão de ouro. Deus está injuriado com todo mundo. Deus quer
parar por ali para começar de novo. É por isso, irmão, que o poder da intercessão, ele é sobrenatural. Quando um homem de Deus, quando uma mulher de Deus, irmão, você precisa entender isso. Quando você, homem de Deus, quando você, mulher de Deus, dobra o joelho para interceder por alguém, ei, irmão, você para Deus para te ouvir. Olha lá, irmão, ó. Êxodo 32, 31. Tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, risca-me, te peço, do teu livro que escreveste. Ei, irmão, o grau de intimidade de Moisés com Deus era absurdo. Moisés sabia que o nome dele estava rolado no céu, estava escrito no livro. Moisés falou: ó, se o Senhor não perdoar o pecado deles, irmão, isso é muito forte, não é para qualquer um não. Irmão, é Moisés dizendo: eu estou abrindo mão do céu para proteger eles. Risca o meu nome do livro que escrevestes. Então disse o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Tem um livro, gente, e não tem como falar que não, e não é de agora. Sabe por que não é de agora, irmão? Eu quero aqui abrir Irmãos, a Bíblia diz que Cristo é o Cordeiro que foi imolado antes da fundação do mundo. Irmão, então eu não estou falando de predestinação, mas eu acredito, irmãos, por Deus ser onipresente, onisciente, onipotente, Deus não tem, como Ele é atemporal, não tem princípios e nem fim. Irmão, desde o início, Deus sabe quem o nome vai estar e quem o nome não vai estar. Deus sabe o nome que vai estar e o nome que não vai estar, irmão. Deus sabe que tem corações que Ele ainda consegue acessar. Mas Deus também conhece corações que Ele não pode acessar. Sabe, irmãos, a gente não pode ser de dura serviço. A gente não pode, irmãos, ficar endurecendo o nosso coração para as coisas de Deus. Eu não estou falando, irmão, hoje de uma vida de 100 anos. Eu estou falando de uma eternidade toda. E aí Deus está falando: riscarei todo aquele que pecar contra mim do meu livro. Pois agora, e conduze o povo para onde te disse. E eis que o meu anjo irá diante de ti, porém no dia da minha visitação vingarei neles o seu pecado. Em outras palavras, irmãos, se não se arrepender, Deus vai se lembrar. Se não se arrepender, irmãos, é que nem cartão de crédito. Você vai gastando. E muitas das vezes não é bom ter um, é bom ter um só. Porque se você tem vários, você gasta um pouco, nenhum fala: não, esse aqui está baixinho, eu vou gastar nesse aqui agora. Ah, esse está baixinho, vou gastar no outro. Quando você vai ver, irmão, a fatura vai chegar e alguém vai ter que... Irmãos, a tua fatura vai chegar. Só que tem uma coisa: se você serviu a Deus, fez a vontade de Deus, amou o Senhor e obedeceu a tudo que Ele disse, quem vai pagar a tua fatura? Não, já está paga pelo sangue da cruz. Agora, se você não se arrependeu, você vai ter que pagar, irmão. E a Bíblia diz que essa conta é impagável. Para a gente terminar, caminhar para o fim, Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Aqui está falando, irmão, da besta. O contexto desse texto é falando sobre a besta que vai se levantar. E olha só: e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aquele cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então vai ter uma galera que o nome não vai estar escrito, irmão. E essa galera, quando chegar lá, não vai poder falar assim: ninguém falou, ninguém anunciou.
Irmão, vai ter cultos que você vai vir aqui, nós vamos falar só de fé, falar só de família, falar de unção, falar de muitas coisas. Mas o que adianta, irmãos, nós falarmos de tudo, se o essencial, que é ter o seu nome escrito no livro da vida, é ter você salvo de verdade, não está sendo falado. Irmão, o propósito da igreja ainda é salvação. Amém? Porque o plano original de Deus, que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Mas o que a gente faz, irmão? A gente quer ir na igreja que é legal, na igreja do famoso, do artista, do bonitinho, do cheirosinho. Não, irmão, nada contra onde você vai onde você quiser. Mas no final das contas eu vou para o céu. Pastor, o senhor está dizendo que aquelas pessoas não vão para o céu? Não, irmão, não é isso, eu não posso julgá-las. Ou melhor, eu posso sim. Porque, irmão, é o velho ditado, me diga com quem tu andas. Irmão, pelos frutos, diga isso comigo, pelos frutos se conhece a árvore. E eu posso falar uma coisa, nenhuma árvore dá fruto para si própria. João 15, aquele que está em mim e as minhas palavras dele, esse aí dá fruto. E qual é o fruto? Gálatas, o fruto do Espírito. Anda em amor, em benignidade, em bondade, em mansidão, em domínio próprio. Não anda mentindo, não anda enganando, não anda ludibriando, deve, paga. E é assim, anda direito. Porque o princípio da salvação é andar direito, irmão. Só que tem uma coisa, agora eu vou poder abrir mão, da responsabilidade, porque Deus tem mais um texto para nós. Deuteronômio 30, versículo 15. E vai dizer assim, ó: vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares os mandamentos, se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, ande nos seus caminhos e guarde os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido, e te inclinares a outros deuses, e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás. Não permanecerás longo tempo na terra a qual vais, passando o Jordão para possuíres. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus e dando ouvidos à sua voz, e apegando-te a Ele, pois disso depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu a teus pais Abraão, Isaque e Jacó. Hoje, eu posso falar uma coisa? Hoje sobre salvação, irmão, eu posso tirar as minhas mãos, não tem nada a ver comigo. Eu te ensinei o que Deus me ensinou. Juliano, anda direito, anda direito, anda direito, anda direito, anda direito. Irmãos, eu brinco com as esposas, mas, irmão, as esposas, elas de vez em quando estão certas. Mas quando elas acertam, irmão, elas acertam de verdade. Porque toda vez que eu saio de casa, a minha fala: anda direito, faz as coisas certas, não dá um mau testemunho, não vai no mercado de bermuda para quê? Vai escandalizar. Às vezes a gente briga, irmão, mas às vezes, irmão, é só proteção. É proteção para nos blindar, nos proteger. Você que é homem, quem é homem aqui? Vem cá, Robert. Irmão, está no trabalho, está na escola, está na faculdade, está com amigo. Irmão, não conversa com mulher pôr na mão, não. E não deixa ela ficar pôr na mão em você, não. Amém? Preserva a sua vida. Você que é mulher, a mesma coisa. Ai, você está bonita hoje, meu marido também falou. Miserável. Porque irmão.
Porque o diabo, exatamente, o marido precisa falar também. Tá bom, irmão, chegou em casa, tá cheirando alho. Tá linda, amor. Tá linda. Sabe por quê, irmãos? O que Deus tratou comigo, falou, e Deus tratou isso comigo. Aonde as portas estão fechadas, aonde as brechas são reparadas, o diabo, a tentação, o pecado não tem espaço para entrar. Irmãos, Deus está reparando a casa. Deus está cuidando de nós. Para dizer para você, irmãos, não é uma apontar de dedo. Como é que está a sua vida, teu casamento? Como é que você está? Sabe por quê? Quem garante que terça-feira eu vou estar aqui? Mas se eu não tiver, irmão, faz uma festa. Faz uma festa. Sabe por quê? Porque você vai ter a certeza que o nosso nome foi arrolado no reino dos céus. Fique de pé para parecer que está terminando. Coloca para mim, ô Gabriel, 2 de Pedro. 2 de Pedro. Capítulo 2, versículo 20. E eu termino com isso. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e se deixem enredar de novo e são vencidos, tornou-se seu último estado pior do que pois melhor lhes fora nunca tivesse conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, volver-se para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou-se a revolver-se no lamaçal. Irmão, melhor não ter ouvido, melhor não estar aqui, porque agora que você está, irmão, é o que eu costumo dizer: quando você pega uma ovelha e joga ela num lugar de lama, ela chora, ela grita, ela berra para alguém tirar ela de lá. Mas quando você pega um porco, dá um banho nela ou nele, passa um Carolina Herrera, passa, irmão, um perfume top, um Chuanchu, um Gold Girl, e põe ela num lugar aonde tem lama, irmão, ela vai se revolver na lama, porque aquele é o habitat natural dela. Ei, irmão, seu habitat natural nunca foi o mundo, porque do mundo você não veio. Antes de você nascer como um corpo, você já era vivo no Espírito, porque Deus diz que Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Ei, está na hora, irmãos, eu termino falando isso, está na hora de você ter postura, está na hora de você assumir um compromisso, está na hora, irmão. Está na hora de você dizer: ei, eu sou crente e acabou, eu sou de Deus e acabou. Ah, mas e os meus amigos, como vai ficar, irmão? Ou eles vêm para nós, ou eles se afastam de nós, porque não há um meio termo, irmãos. Não há comunhão entre a luz e as trevas. Ei, o culto de hoje é Deus falando: queima as carroças, sacrifica os bois. Ei, eu te chamei para algo maior, eu te chamei para algo poderoso, eu te chamei para algo sobrenatural, eu te chamei para viver uma nova fase da sua vida. Acordar salvo, dormir salvo, em comunhão com Deus, se manifestando nos dons, fluindo no Espírito, usando a sua fé, agradando ao Senhor para aquilo que o Senhor tem para a tua vida. Irmão, tudo que Deus me deu vai voltar para Ele, para eu glorificar o nome dEle.
Amém? Quem entendeu a mensagem de hoje? Posso fazer a última pergunta? Você promete encher meu coração de alegria? Quem aqui o seu nome está escrito no livro da vida? Você fazendo isso, não só para mim, mas para o pastor Gilson, para o pastor Eduardo, para o pastor Vanderlei, para o pastor Marcos, para os pastores daqui. Sabe o que você está dizendo, a pastora Carol? Sabe o que você está dizendo? O trabalho de vocês não tem sido em vão. Não tem sido em vão. O esforço de vocês, a dedicação e o amor de vocês não tem sido em vão. Porque nós estamos entendendo. E vocês entendendo, irmãos, nós vamos ver o ministério crescer, a sua vida crescer, a sua família se achegar, outras pessoas chegarem e as coisas fluírem da forma que Deus quer. Se você está aqui e infelizmente alguma coisa ainda está desajustada na tua vida, ei, eu não estou aqui para te apontar o dedo, sabe por quê? Olha para cá, porque eu também já caí e eu sei como é difícil se levantar, mas não é impossível. Sabe quem não permite a gente se levantar quando cai? É o nosso próprio orgulho, de não reconhecer, de não aceitar, eu estou errado, eu estou errado. Amém, queridos? E se você reconhece isso, ei, é um velho ditado: levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Quem quer te ver prostrado é Satanás. Quem quer te ver caído é Satanás. Ei, Deus nunca fez filho para ficar caído. Deus nunca levantou filho, fez filhos para ficar prostrado. Ei, Deus pega na tua mão hoje e te levanta de novo. E se de repente, irmãos, você está aqui, você já serviu, já esteve em algum lugar, em algum departamento e se esfriou, Deus está dizendo: eu conto com você. Eu ia falar uma coisa que eu não sei se eu posso. Posso? Com todo respeito, faz assim na pessoa que está do lado, assim, ó. Vem cá, pastor Vanderlei. Ó, como eu sou, amém? Carinhoso. Faz assim: Deus conta com você, xará. Deus conta com a tua vida. Ei, talvez você nunca ouviu isso, mas eu vou dizer: Deus precisa de você. Deus precisa de você. Talvez agora não está do jeito que você quer, mas vai ficar, irmão. Vai ficar. Em nome de Jesus. Quem me conhece sabe, irmão, eu não sou de fazer muito isso. Mas o Espírito Santo está dizendo: tem gente que está aqui nesse culto que nem orar está conseguindo. Irmãos, quando você fica doente, eu vou dar um exemplo. Eu rompi o tendão, eu me machuquei, irmãos, e eu tive que tomar algumas injeções. Aonde eu tomava injeção? Era na ferida? Era na onde? Era na parte boa, irmão. Sabe por quê? Porque a parte boa ajuda a sarar a parte ruim. Talvez, eu não estou dizendo que tem o ruim e o bom. Talvez, irmão, você vai ser a parte boa do corpo, que vai ter que tomar a injeção para ajudar a sarar o restante do corpo. Irmãos, eu vou falar isso de todo o meu coração. Aqui ninguém vai ficar para trás. Aqui ninguém vai ficar prostrado, irmãos. Eu vou carregar você até você conseguir andar sozinho e carregar alguém. Mas ninguém vai ficar para trás. Ninguém vai ser abandonado no caminho. Ninguém vai parar, irmão. Sabe por quê? Porque Deus não te chamou para frequentar uma igreja. Deus te chamou para fazer parte de uma família. E uma família, querendo ou não querendo, tem que cuidar um dos outros. Levante suas mãos.